Você já parou para pensar por que algumas combinações parecem impossíveis no papel, mas na prática criam relacionamentos absolutamente fascinantes? Hoje vamos falar de uma dupla que desafia todas as expectativas: Leão e Libra. E antes que você pense, mais um vídeo sobre compatibilidade, deixa eu te avisar, o que você vai descobrir aqui vai muito além dos conteúdos superficiais que você encontra por aí. Leão, o signo de fogo, regido pelo Sol, dono de um ego do tamanho do universo, dramático, intenso, que precisa ser o centro das atenções. Libra, o signo de ar, regido por Vênus, diplomático até não poder mais, indeciso, que vive em busca do equilíbrio perfeito. Fogo e ar, ego gigante e necessidade de harmonia. Você deve estar pensando, isso não tem como dar certo. Um vai sufocar o outro. Mas é aí que você se engana completamente. Essa combinação tem camadas de complexidade que a maioria das pessoas nem imagina. Vamos destrinchar cada aspecto dessa relação, desde como eles se conectam nos interesses mais profundos até aquilo que ninguém te conta sobre a química desses dois na cama. E mais importante, vamos falar dos desafios reais. Porque não adianta pintar um quadro cor-de-rosa quando a realidade exige trabalho consciente. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode transformar completamente sua visão sobre esse par improvável. Vamos começar pelo que realmente importa, o que faz Leão e Libra se interessarem um pelo outro. Porque não estamos falando de dois signos que naturalmente gravitam para o mesmo lugar. E é exatamente essa diferença que cria uma atração magnética. Leão é movido pela necessidade de criar, de brilhar, de deixar uma marca no mundo. Tudo que um leonino faz tem que ser grandioso, tem que impressionar, tem que ser digno de aplausos. Eles querem ser lembrados, querem construir um legado. É o interesse vertical. Eu quero chegar ao topo. Eu quero ser reconhecido como o melhor no que faço. Não é arrogância, embora às vezes pareça. É simplesmente a natureza leonina de expressar grandeza. Libra, por outro lado, é movido pela busca da beleza, da harmonia, das conexões genuínas. Tudo que um libriano faz precisa ter um senso estético. Precisa fazer sentido dentro de um contexto maior de equilíbrio. Eles querem criar relacionamentos significativos, querem entender diferentes perspectivas, querem que o mundo seja um lugar mais justo e bonito. É um interesse horizontal. Eu quero conectar pessoas, ideias, culturas, criar pontes onde existem muros. Agora vem a mágica. Quando você coloca essas duas motivações juntas, algo extraordinário acontece. Leão dá a Libra aquela confiança necessária para parar de ficar em cima do muro e realmente escolher uma direção. Libra dá a Leão aquela perspectiva necessária para entender que grandeza não significa esmagar os outros, significa elevar todo mundo junto. Os interesses começam a se alinhar de formas inesperadas. Leão quer dar uma festa épica. Libra transforma isso numa experiência esteticamente perfeita, onde todo mundo se sente incluído. Libra quer promover justiça social. Leão traz a liderança carismática que faz as pessoas realmente prestarem atenção. É uma sinergia onde cada um potencializa o melhor do outro. Mas atenção, e isso é crucial. Essa sintonia só funciona quando ambos respeitam profundamente os valores do outro. Se Leão enxerga a necessidade de harmonia de Libra como fraqueza, se Libra enxerga a necessidade de reconhecimento de Leão como vaidade superficial, a coisa desmorona rápido. A compatibilidade de interesses aqui não é automática. É construída através de respeito genuíno pelas diferenças. Vamos falar de algo que define completamente a dinâmica desse casal. Quem controla quem? E mais importante, como eles constroem uma amizade verdadeira dentro do relacionamento. Porque sem amizade sólida, nenhum romance sobrevive a longo prazo. Leão tem aquela necessidade inata de estar no comando. Não é que eles queiram ser ditadores,
é que genuinamente acreditam que sabem o melhor caminho e querem proteger as pessoas que amam, conduzindo-as nessa direção. É uma liderança que vem do coração, não da sede de poder. Leão lidera porque se importa, porque quer ver todo mundo prosperando sob sua proteção. Libra, por sua natureza, evita confronto direto. Eles não gostam de imposição, de autoritarismo, de qualquer coisa que quebre a harmonia. Mas aqui está o pulo do gato. Libra tem um poder de influência sutil que é absolutamente devastador. Eles não controlam através de ordens. Controlam através de persuasão elegante, de argumentos bem construídos, de fazer você pensar que aquela decisão foi sua desde o início. Essa dinâmica cria um equilíbrio fascinante. Na superfície, parece que Leão está no controle. Ele toma as decisões finais, ele anuncia os planos, ele lidera. Mas se você prestar atenção, vai perceber que muitas dessas decisões foram sutilmente moldadas por Libra. Amor, você não acha que seria legal se nós fizéssemos assim? E de repente Leão está fazendo exatamente o que Libra queria, mas sentindo que foi ideia dele. Isso poderia ser manipulação tóxica em outras combinações, mas aqui funciona porque há transparência emocional. Leão sabe que Libra tem essa influência e, no fundo, aprecia porque Libra só usa isso para melhorar as coisas, nunca para prejudicar. Libra sabe que Leão precisa se sentir no comando e não se importa de deixar o leonino ter os holofotes, desde que o resultado final seja bom para ambos. A amizade entre eles se constrói exatamente nesse respeito mútuo. Eles genuinamente gostam de passar tempo juntos. Leão adora como Libra consegue fazer qualquer situação social fluir perfeitamente, como sempre tem algo interessante para falar, como enxerga nuances que ele não viu. Libra adora a energia contagiante de Leão, a confiança inabalável, a forma como o leonino faz todo mundo se sentir especial quando está prestando atenção. São aqueles amigos que vão juntos para tudo. Exposições de arte onde Libra se delicia e Leão aprende a apreciar beleza de formas novas. Eventos sociais onde Leão brilha e Libra garante que ninguém fique de fora. Eles criam memórias juntos, riem das mesmas piadas internas, defendem um ao outro quando necessário. E essa base de amizade sólida é o que sustenta o relacionamento nos momentos difíceis. Tem algo quase mágico que acontece quando Leão e Libra se juntam. As coisas parecem fluir melhor para ambos. Não estou falando de superstição ou pensamento mágico. Estou falando de uma sinergia energética real que atrai oportunidades e cria caminhos onde antes pareciam existir apenas obstáculos. Leão é regido pelo Sol, a fonte de luz, calor, vida. Existe uma energia magnética natural que atrai atenção, recursos, oportunidades. Quando um leonino entra numa sala, as pessoas notam. Quando um leonino quer algo, geralmente consegue através de pura determinação e carisma. Libra é regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza, das conexões. Existe uma graça natural que abre portas, que faz pessoas quererem ajudar, que cria redes de apoio sem esforço aparente. Quando você junta o Sol com Vênus, o resultado é simplesmente deslumbrante. Leão traz aquela energia de eu mereço o melhor e vou conseguir. Libra traz aquela energia de vamos fazer isso da forma mais elegante e agradável possível. Juntos, eles não apenas atraem oportunidades, atraem as melhores oportunidades, as que realmente valem a pena. Mas a beneficência mútua vai além de conquistas materiais. Existe um crescimento pessoal profundo que acontece quando esses dois estão juntos. Leão aprende com Libra sobre diplomacia, sobre ver múltiplos lados de uma questão, sobre a importância da estética e da harmonia na vida. Libra aprende com Leão sobre coragem, sobre tomar decisões firmes, mesmo quando não há resposta perfeita. Sobre a beleza de se posicionar fortemente em algo que você acredita. Eles se tornam versões melhores de si mesmos através do relacionamento. Leão fica menos egocêntrico,
mais consciente de como suas ações afetam os outros. Libra fica menos indeciso, mais capaz de agir com convicção quando necessário. E essa evolução mútua cria um ciclo virtuoso. Quanto mais crescem juntos, mais atraem coisas boas. Quanto mais coisas boas acontecem, mais recursos têm para continuar crescendo. A auspiciosidade dessa união se manifesta especialmente em projetos conjuntos. Aquele negócio que decidem começar juntos tem tudo para dar certo porque combina a ousadia leonina com o senso estético libriano. Aquela casa que decidem comprar vai se valorizar porque Leão escolhe localização premium e Libra garante que seja linda e funcional. Aquele círculo social que constroem vai ser influente e genuíno porque Leão atrai pessoas interessantes e Libra mantém todos harmoniosamente conectados. Mas e sempre tem um mas. Essa sorte não é automática. Funciona quando ambos estão alinhados, quando trabalham na mesma direção, quando celebram as conquistas um do outro genuinamente. Se houver inveja, competição destrutiva ou desrespeito, essa energia se dissipa rapidamente. A chave é entender que a sorte de um é a sorte de ambos. Chegou a hora de falar sobre o elefante na sala, a química sexual entre Leão e Libra. E prepara o coração, porque essa combinação é mais interessante e complexa do que você imagina. Não é aquele fogo explosivo e imediato que você vê em duas pessoas de signos de fogo. É algo diferente, mais refinado, mas igualmente poderoso. Leão traz para o encontro uma intensidade apaixonada. Sexo para um leonino não é casual, não é mecânico. É uma performance, não no sentido de ser fake, mas no sentido de querer dar absolutamente o melhor de si. Leão quer impressionar, quer ouvir que foi incrível, quer ver nos olhos do parceiro aquela admiração. É dramático? Sim. É ego? Também. Mas vem de um lugar genuíno de querer proporcionar prazer máximo. Libra aborda a intimidade de forma completamente diferente. É romântico, estético, sensorial. O ambiente precisa estar certo. Luzes adequadas, música ambiente, lençóis bonitos. Não é frescura. É que Libra precisa que todos os sentidos estejam envolvidos para realmente se entregar. E quando se entrega, é mágico. Libra tem uma sensualidade sofisticada, uma forma de tocar que é ao mesmo tempo delicada e profundamente erótica. Quando essas duas energias se encontram na cama, você tem algo especial. Leão traz a paixão bruta, o desejo intenso, aquela energia que faz tudo parecer mais vivo. Libra traz o romance, a atenção aos detalhes, aquela capacidade de transformar sexo em arte. Juntos criam experiências que são tanto fisicamente satisfatórias quanto emocionalmente significativas. Mas vamos ser honestos sobre os desafios. Leão pode achar Libra lento demais, calculado demais. Por que precisamos de toda essa preparação? Por que não podemos simplesmente ir para o que importa? Libra pode achar Leão intenso demais, direto demais. Cadê o romance? Cadê a construção gradual da tensão? Se não comunicarem essas diferenças, a frustração cresce. A chave aqui é compromisso. Às vezes é do jeito de Leão, espontâneo, apaixonado, sem muita cerimônia. Outras vezes é do jeito de Libra, planejado, romântico, com toda a atmosfera certa. E muitas vezes é uma fusão dos dois, a intensidade leonina temperada pela sensibilidade libriana. Quando conseguem esse equilíbrio, a compatibilidade sexual vai além do prazer físico. Se torna uma forma de comunicação, de expressão de amor, de reafirmação do vínculo. E tem mais. A conexão sexual entre eles melhora com o tempo. Ao contrário de alguns casais onde a paixão inicial desaparece e sobra apenas rotina, Leão e Libra tendem a se aprofundar sexualmente conforme se conhecem melhor. Leão aprende a apreciar o romance e a sutileza. Libra aprende a se soltar e abraçar a intensidade. Ambos descobrimos que podem ser vulneráveis um com o outro de formas que não conseguem com mais ninguém. A afinidade sexual deles é sustentada por algo maior, admiração genuína.
Leão admira a beleza e a graça de Libra. Libra admira a força e a confiança de Leão. E quando há admiração, há desejo que vai além do superficial. Não é só sobre corpos, é sobre essências que se atraem magneticamente. Pandora. A disposição psicológica entre Leão e Libra é onde as coisas ficam realmente fascinantes. Estamos falando de duas mentes que operam de formas radicalmente diferentes, mas que conseguem criar uma sintonia impressionante quando há esforço consciente. Leão tem uma psicologia muito direta. Eles sabem o que querem, sabem o que sentem e expressam isso de forma clara. Às vezes dramática demais, mas sempre honesta. A mente leonina é focada, determinada, vertical. Esse é meu objetivo. Essa é minha direção. Vou com tudo nessa direção. Não há muita dúvida interna. Não há aquela angústia paralisante de será que é isso mesmo? Quando o leão decide algo, decide mesmo. Libra vive num estado perpétuo de análise. A mente libriana está constantemente pesando prós e contras, considerando múltiplas perspectivas, tentando encontrar o ponto de equilíbrio perfeito. Não é indecisão por fraqueza. É uma necessidade genuína de considerar todas as variáveis antes de se comprometer com algo. E mesmo depois de decidir, pode ficar aquela pulga atrás da orelha. Será que escolhi certo? Essas diferenças poderiam criar um conflito psicológico enorme. Leão pode se frustrar com a indecisão de Libra. Pelo amor de Deus, escolhe logo uma coisa. Libra pode se sentir sufocado pela certeza absoluta de Leão. Como você pode ter tanta certeza? E se estiver errado? Mas quando há respeito mútuo, essas diferenças se tornam complementaridades poderosas. Leão dá a Libra aquela âncora psicológica necessária. Quando Libra está perdido em 1000 possibilidades, Leão aparece e diz: olha, nenhuma escolha é perfeita, mas essa aqui faz sentido, vamos nessa. E de alguma forma, a confiança inabalável de Leão faz Libra conseguir decidir. Libra dá a Leão aquela perspectiva mais ampla que evita decisões precipitadas. Quando Leão está prestes a seguir um caminho com 100% de certeza, Libra aparece e diz: você já considerou essa outra perspectiva? E de alguma forma, a análise cuidadosa de Libra salva Leão de erros que o orgulho não deixaria admitir depois. A amizade emocional entre eles se constrói nessa troca. Leão sabe que pode contar com Libra para análises honestas, para pesar as opções sem deixar o ego contaminar o julgamento. Libra sabe que pode contar com Leão para um empurrão quando está travado demais, para aquela dose de coragem quando o medo da escolha errada paralisa. Psicologicamente, eles se equilibram. Leão precisa aprender que nem tudo precisa ser decidido com paixão ardente. Às vezes, vale a pena respirar fundo e considerar as nuances. Libra precisa aprender que nem tudo precisa ser perfeitamente equilibrado. Às vezes, você precisa escolher um lado e aceitar a imperfeição. Quando conseguem fazer essas trocas sem ressentimento, sem achar que o outro está errado por ser diferente, a sintonia psicológica se torna um dos maiores trunfos desse relacionamento. E tem uma coisa linda que acontece com o tempo. Leão começa a incorporar um pouco da diplomacia e da análise de Libra, sem perder a essência decidida. Libra começa a incorporar um pouco da coragem e da convicção de Leão, sem perder a essência equilibrada. Eles não se tornam iguais, continuam sendo eles mesmos, mas incorporam aspectos um do outro ou os tornam mais completos como indivíduos. Agora vamos para o território profundo, as naturezas fundamentais que cada um carrega. Existe uma classificação antiga que divide as pessoas em 3 categorias básicas de energia: os divinos ou angelicais, que naturalmente buscam elevar, ajudar e iluminar; os humanos, que equilibram luz e sombra, capazes de grandeza e pequenez; e os intensos ou transformadores, que carregam uma energia mais densa, mais desafiadora, mas também necessária para certos tipos de mudança. Leão, acredite se quiser,
carrega uma energia fundamentalmente divina. Eu sei, você deve estar pensando, mas Leão é cheio de ego, como pode ser divino? Mas pensa comigo, o leonino evoluído usa seu brilho para iluminar os outros também. É o rei ou rainha generoso, que quer que todos no reino prosperem. A natureza leonina, quando madura, é de liderança benevolente. Eles querem ser admirados, sim, mas querem usar essa admiração para inspirar, para elevar, para criar algo maior que eles mesmos. Libra também carrega essa energia divina ou angelical. Não à toa é representado pela balança da justiça. A natureza libriana busca harmonia, equidade, beleza em todas as coisas. Eles genuinamente querem que todo mundo seja feliz, que conflitos sejam resolvidos da forma mais justa possível, que o mundo seja um lugar mais bonito e equilibrado. Quando Libra está bem, irradia uma graça que toca todo o mundo ao redor. Quando duas naturezas elevadas se encontram, você esperaria um relacionamento perfeito e harmonioso, certo? Errado. Porque mesmo energias semelhantes podem criar atritos quando expressas de formas diferentes. Leão expressa sua natureza divina através de grandiosidade, grandes gestos, grande impacto, grande presença. Libra expressa através de sutileza, pequenos atos de gentileza, mediação cuidadosa, beleza refinada. Leão pode achar Libra fraco demais, diplomático demais, evitando conflitos necessários em nome de uma harmonia superficial. Libra pode achar Leão agressivo demais, dramático demais, criando conflitos desnecessários por causa do ego. Essas diferenças na expressão de naturezas semelhantes podem causar mal-entendidos profundos. Predisposição natural de ambos para o bem, para a elevação, para contribuir positivamente para o mundo, isso continua sendo a base sólida. Mas requer trabalho consciente para que essas duas formas de expressar bondade se complementem ao invés de se chocarem. Leão precisa aprender que força não significa ausência de diplomacia. Libra precisa aprender que harmonia não significa evitar toda confrontação necessária. Quando conseguem integrar essas duas abordagens, Leão e Libra se tornam uma força poderosa para bem. Leão traz a liderança corajosa que chama atenção para as causas importantes. Libra traz a diplomacia necessária para transformar essa atenção em ação concreta e duradoura. Juntos, podem criar mudanças reais no mundo. Não apenas falar sobre fazer o bem, mas efetivamente fazer acontecer. A natureza elevada de ambos significa que, mesmo nos piores momentos de conflito, raramente há intenção de destruir o outro. Pode haver palavras duras, ego ferido, afastamentos temporários. Mas a tendência geral é sempre voltar para o lugar de querer o melhor um para o outro, de buscar resolução, de não deixar o ressentimento envenenar permanentemente o que tem juntos. Vamos falar agora sobre uma das decisões mais importantes que qualquer casal enfrenta: ter filhos e construir uma família. E é aqui que Leão e Libra mostram tanto potencial quanto desafios que precisam ser endereçados honestamente. Leão tem uma visão muito específica sobre família. Para eles, filhos são legado, são extensão do reino, são aqueles que vão carregar o nome e os valores para frente. Um leonino leva a paternidade ou maternidade extremamente a sério. Vão investir pesado, tempo, dinheiro, energia, para garantir que os filhos tenham as melhores oportunidades possíveis. Educação de qualidade, atividades extracurriculares, viagens que expandem horizontes. Leão quer que os filhos brilhem tanto quanto eles, se não mais. O estilo parental leonino é protetor, mas também exigente. Eles esperam que os filhos sejam o melhor que podem ser, que se destaquem, que façam a família se orgulhar. Não é crueldade. É aquela mentalidade de eu sei que você é capaz de grandeza, então vou te empurrar para alcançá-la. Podem ser pais presentes, carinhosos, que bancam todas as vontades, mas também cobram resultados. Libra aborda a parentalidade de forma diferente.
Para eles, o mais importante é criar um ambiente harmonioso onde as crianças possam florescer naturalmente. Menos sobre empurrar em direções específicas, mais sobre oferecer opções e deixar que escolham. Libra é o pai ou mãe que expõe os filhos à arte, música, diferentes culturas, diferentes perspectivas, querendo que desenvolvam senso estético e capacidade de pensar criticamente. O estilo parental libriano é mais relaxado em alguns aspectos, mais permissivo. Eles querem que as crianças sejam felizes acima de tudo, que se sintam ouvidas, que aprendam a considerar múltiplos pontos de vista. Podem ter dificuldade com disciplina firme porque odeiam ser o vilão. Odeiam quebrar a harmonia do lar com punições ou regras muito rígidas. Quando você junta esses dois estilos parentais, pode dar muito certo ou muito errado. No melhor cenário, as crianças crescem com estrutura e liberdade. Leão fornece a disciplina, os limites claros, a ambição saudável. Libra fornece a flexibilidade, a escuta genuína, o encorajamento para explorar diferentes interesses. Os filhos aprendem a ser confiantes como Leão, mas diplomáticos como Libra, a ser ambiciosos, mas também justos, a brilhar, mas sem esmagar os outros. No pior cenário, as crianças ficam confusas entre mensagens contraditórias. Leão diz, você tem que ser o melhor. Libra diz, você só precisa fazer o que te faz feliz. Leão pune uma transgressão. Libra minimiza e conforta. Sem alinhamento entre os pais, os filhos aprendem a jogar um contra o outro, a manipular as diferenças a favor deles. A chave para o sucesso no crescimento familiar é Leão e Libra chegarem num acordo sobre valores fundamentais antes mesmo de ter filhos. O que realmente importa para vocês na criação das crianças? Onde vocês não vão ceder? Onde podem ser flexíveis? Essas conversas difíceis, quando feitas com honestidade e respeito, criam uma base sólida. E mesmo que decidam não ter filhos, essa dinâmica de crescimento se manifesta de outras formas. Podem mentorar jovens, investir em sobrinho e sobrinhas, criar projetos que impactam futuras gerações. O impulso de deixar legado, de Leão, e o impulso de criar harmonia, de Libra, podem se fundir em causas sociais, em negócios que empregam pessoas, em arte que inspira. O crescimento familiar não precisa ser literal para ser significativo. Vamos falar de algo que muita gente ignora, mas que tem impacto enorme em qualquer relacionamento. Os temperamentos herdados, não só geneticamente, mas energeticamente. São aqueles padrões de comportamento que você carrega, muitas vezes sem nem perceber de onde vieram, mas que influenciam profundamente como você reage a situações de estresse, conflito ou ameaça ao relacionamento. Leão carrega o temperamento do rei ferido. Sabe aquela criança que um dia foi o centro das atenções e depois sentiu que foi destronada? Que precisou lutar para reconquistar seu lugar de destaque? Muitos leoninos trazem essa ferida primordial de não sou suficiente a menos que seja o melhor, a menos que seja admirado, a menos que prove constantemente meu valor. Não é ego por ego, é proteção contra a dor de ser esquecido, de ser substituído, de ser comum. Esse temperamento se manifesta em comportamentos específicos no relacionamento. Quando o leão se sente ameaçado, seja por ciúmes, seja por sentir que não está recebendo atenção suficiente, seja por perceber que não está sendo valorizado, a reação pode ser dramática. Birras emocionais, exigências de reasseguramento, até mesmo comportamentos possessivos. Não porque são maus, mas porque aquela ferida antiga foi tocada. Libra carrega o temperamento do mediador esgotado. Sabe aquela criança que sempre teve que manter a paz na família, que aprendeu desde cedo que expressar necessidades próprias causava conflito, então era melhor agradar todo mundo. Muitos librianos trazem essa ferida de se eu for eu mesmo, vou ser rejeitado. Então preciso ser o que os outros precisam que eu seja. Não é falsidade, é medo profundo de desarmonia, de abandono, de não ser amado, se mostrar quem realmente é. Esse temperamento se manifesta em evitação de conflitos necessários, em dificuldade de expressar raiva ou frustração genuínas,
em tendência a se perder nas necessidades do parceiro, esquecendo das próprias. Quando Libra está sob pressão extrema, pode se tornar passivo-agressivo, nunca confrontando diretamente, mas deixando claro através de silêncios, de suspiros, de concordâncias que não são genuínas. Quando esses dois temperamentos se encontram num relacionamento, pode criar dinâmicas complicadas. Leão precisa de atenção e validação constantes. Libra tem dificuldade de dizer, não, agora é sobre mim, porque foi condicionado a sempre priorizar a harmonia sobre as próprias necessidades. Leão pode sugar toda a energia emocional da relação com seus dramas. Libra pode ficar ressentido, mas nunca falar claramente, até que explode de forma completamente desproporcional. Acumulou meses ou anos de frustrações não espessas. A questão da hereditariedade astrológica vai além. Existem padrões familiares que se repetem. Se Leão cresceu vendo um pai ou mãe que controlava através de drama, pode repetir esse padrão sem nem perceber. Se Libra cresceu vendo pais que evitavam todo o conflito até que o casamento implodiu, pode fazer exatamente o mesmo. Esses padrões não são destino, mas são tendências que precisam ser conscientemente trabalhadas. A aflição que um pode causar ao outro não é intencional, mas é real. Quando o Leão está em modo dramático extremo, pode genuinamente adoecer Libra. O estresse constante, a necessidade de sempre estar apaziguando, pode levar a ansiedade, depressão, até sintomas físicos. Quando Libra está em modo de evitação total, pode genuinamente frustrar Leão ao ponto de comportamentos destrutivos, explosões de raiva, busca de validação fora do relacionamento, afastamento emocional. A solução não é tentar mudar o temperamento do outro. Isso é impossível e só gera mais frustração. A solução é cada um trabalhar conscientemente seus próprios padrões. Leão precisa desenvolver autovalidação, aprender que o valor não vem de admiração externa, mas de integridade interna. Libra precisa desenvolver assertividade, aprender que conflito saudável é melhor que harmonia falsa. Quando ambos fazem esse trabalho interno, o relacionamento floresce. That's it. Tem um aspecto crucial que separa relacionamentos que duram daqueles que morrem depois da paixão inicial. A capacidade de criar rituais compartilhados que promovem apego saudável e aumentam a longevidade da conexão. E aqui, Leão e Libra têm tanto potencial quanto necessitam de atenção consciente. Leão adora rituais grandiosos. Aniversário de relacionamento precisa ser celebrado com festa, com declarações públicas, com presentes significativos. Datas comemorativas são levadas a sério. Primeiro beijo, primeira viagem juntos, dia que ficaram noivos. Leão cria marcos, cria momentos memoráveis, cria uma narrativa épica do relacionamento. Nossa história é especial, é digna de ser contada. É uma história de amor para inspirar os outros. Libra também valoriza rituais, mas de forma mais sutil, mais estética. Aquele restaurante que se tornou o lugar de vocês. Aquele ritual de assistir o pôr do sol juntos toda sexta-feira. Aquela tradição de sempre comprar flores frescas para o fim de semana. Libra cria beleza nos pequenos momentos, transforma o cotidiano em algo especial através de atenção aos detalhes. Quando essas duas abordagens se combinam harmoniosamente, você tem um relacionamento rico em camadas. Tem os grandes momentos que Leão adora, aquele pedido de casamento elaborado, aquele aniversário surpresa com todos os amigos, aquela renovação de votos em lugar exótico. E tem os pequenos rituais diários que Libra cultiva. O café da manhã especial de domingo, a caminhada noturna de mãos dadas, a forma específica como se despedem toda manhã. Esses rituais criam âncoras emocionais. Nos momentos difíceis, e vai ter, porque todo relacionamento tem, eles servem de lembrete do que construíram juntos. Lembra daquele aniversário incrível? Lembra de como sempre assistimos o pôr do sol juntos? Essas memórias compartilhadas, esses momentos ritualizados, criam uma cola que mantém o casal unido mesmo quando a atração física diminui
ou quando passam por fases de conflito. Mas tem um problema potencial aqui. Leão pode achar os rituais pequenos de Libra insignificantes, querendo sempre algo mais grandioso, mais impressionante. Por que você liga tanto para esse café da manhã de domingo? Vamos fazer algo realmente especial. Libra pode achar os rituais grandes de Leão exagerados, performáticos demais, preferindo a intimidade dos pequenos momentos. Por que precisa ser tão espalhafatoso? Não dá para só ser nós dois? A longevidade aumenta quando ambos respeitam e participam genuinamente dos rituais do outro. Leão aprende a valorizar a consistência dos pequenos gestos. Percebe que aquele café da manhã de domingo, repetido por anos, cria uma intimidade que nenhuma festa grande consegue. Libra aprende a abraçar os momentos grandiosos. Percebe que aquelas celebrações elaboradas são a forma de Leão dizer: você é tão importante para mim que merece o melhor, merece ser celebrado. O apego saudável que esses rituais promovem não é dependência, é escolha consciente. Eu poderia estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas escolho estar aqui, com você, repetindo esses momentos que são só nossos. Cada ritual reforça essa escolha, cada celebração reafirma o compromisso, cada pequeno gesto diário tece mais um fio na tapeçaria da vida compartilhada. E com o tempo, esses rituais se tornam sagrados. São o que vocês voltam quando tudo mais está caótico. São a prova de que não importa o que aconteça lá fora, vocês têm algo especial que construíram e que protegem juntos. Isso é o que transforma um relacionamento de estamos juntos porque nos damos bem para somos uma unidade, somos uma equipe, somos uma história que continua se desenrolando. Vamos falar sobre algo que define a qualidade real de um relacionamento: a predisposição de genuinamente servir o outro. E não estou falando de servidão ou submissão. Estou falando dessa disposição de colocar as necessidades do parceiro em alta prioridade, de fazer sacrifícios genuínos quando necessário, de estar presente de formas práticas e significativas. Leão serve através de proteção e provisão. Quando um leonino ama de verdade, você se torna parte do reino deles, e reis protegem seu reino ferozmente. Leão é o que vai lutar suas batalhas quando você não tem força, que vai usar os recursos, conexões, influência a favor de você, que vai te defender publicamente, que vai garantir que você tenha tudo o que precisa para brilhar também. A forma de servir de Leão é grandiosa, visível, protetora. Mas aqui está o desafio. Leão pode ter dificuldade com um serviço humilde, cotidiano, que não recebe reconhecimento. Lavar louça, fazer tarefas domésticas chatas, lidar com burocracias, essas coisas podem parecer abaixo do leonino. Não porque sejam preguiçosos, mas porque foram feitos para coisas maiores, para gestos heróicos, não para pequenas tarefas repetitivas. Se Libra precisa desse tipo de ajuda prática e Leão não entrega, o ressentimento cresce. Libra serve através de criação de harmonia e beleza. Quando um libriano ama, eles tornam sua vida mais bonita, mais equilibrada, mais agradável. É Libra que transforma a casa em lar, que organiza o espaço social de forma que todos se sintam incluídos, que medeia conflitos antes que se tornem destrutivos. A forma de servir de Libra é sutil, relacional, harmonizadora. Mas aqui está o desafio de Libra. Pode ter dificuldade com confrontações necessárias, que seriam uma forma de servir o parceiro. Às vezes, amar alguém significa dizer verdades duras, significa não concordar quando eles estão errados, significa criar conflito temporário para resolver problemas maiores. Libra pode evitar isso tudo em nome da harmonia, mas na verdade está falhando em servir verdadeiramente. Quando ambos estão dispostos a servir de formas que não vêm naturalmente, o relacionamento se aprofunda. Leão aprende que lavar a louça sem reclamar quando Libra está cansado é um ato de amor tão importante quanto pagar a conta do restaurante caro. Libra aprende que confrontar Leão quando está sendo impossível é um ato de amor tão importante quanto manter a paz. A reciprocidade é fundamental.
Se Leão sente que está sempre sendo o protetor, o provedor, o que resolve problemas, mas nunca é cuidado de volta, o ressentimento cresce rápido. Leoninos têm dificuldade de admitir vulnerabilidade, mas no fundo querem ser cuidados também. Se Libra sente que está sempre sendo o que cede, o que faz a vida do outro mais fácil, mas nunca recebe consideração pelas próprias necessidades, eventualmente implodem. A beleza desse casal, quando funciona bem, é que o servir um ao outro se torna natural, não forçado. Leão não se sente diminuído por cuidar de Libra. Na verdade, se sente mais rei ou rainha, porque está usando o poder para bem. Libra não se sente perdido por criar harmonia para o leonino. Na verdade, se sente mais realizado, porque está criando beleza em algo que importa de verdade. Mas isso exige comunicação clara sobre necessidades. Libra precisa ser direto sobre o que precisa, sem esperar que Leão adivinhe. Leão precisa perguntar genuinamente o que você precisa de mim, ao invés de assumir que sabe. Quando há essa abertura, quando há disposição real de ouvir e agir, o relacionamento se transforma de nós dois vivendo juntos, para nós construindo algo maior que nós mesmos. Agora sobre o teste definitivo, o casamento. Porque uma coisa é namorar, onde ainda há certa independência, onde você pode ir para casa quando fica difícil. Outra coisa completamente diferente é casar, compartilhar tudo, construir uma vida verdadeiramente integrada. E é aqui que Leão e Libra enfrentam alguns dos seus maiores desafios e também maiores potenciais. Leão entra no casamento com uma visão muito específica. Casamento é compromisso total, é para a vida toda, é sagrado. Quando um leonino decide casar, decidiu mesmo, vai investir tudo, tempo, energia, recursos para fazer funcionar. O casamento tem que ser bonito, tem que ser invejável, tem que ser aquele que as pessoas apontam e dizem, eu quero um amor assim. Não é vaidade pura, é que Leão precisa sentir orgulho do que construiu. A felicidade matrimonial para Leão está diretamente ligada a sentir que o casamento está prosperando, crescendo, evoluindo. Se sente que está estagnado, que viraram apenas colegas de quarto, que a paixão morreu completamente, Leão sofre profundamente. Precisa daquela sensação de que o relacionamento é especial, é vivo, é digno de celebração. Libra também entra no casamento com seriedade, mas com uma abordagem diferente. Casamento para Libra é sobre parceria equilibrada, sobre criar vida bonita juntos, sobre ter alguém com quem navegar as complexidades do mundo. Não é tanto sobre paixão eterna, é sobre companheirismo sofisticado. A felicidade matrimonial para Libra está ligada à harmonia no dia a dia, a sentir que há equidade nas responsabilidades, a apreciar a estética da vida construída juntos. Quando essas expectativas se alinham, Leão e Libra podem criar um casamento lindo. Tem a estabilidade que ambos valorizam, tem a beleza que Libra cultiva e o glamour que Leão adora. Tem compromisso profundo com lealdade que Leão traz e flexibilidade que Libra oferece. É um casamento onde podem tanto ter noites sociais brilhantes quanto domingos tranquilos em casa. Tanto discussões profundas sobre arte e filosofia quanto risadas bobas sobre nada. Mas vamos ser honestos sobre os desafios. A duração da vida matrimonial pode ser ameaçada por algumas dinâmicas específicas. Leão pode se tornar controlador demais, querendo que tudo seja do jeito dele, transformando o casamento em monarquia ao invés de parceria. Libra pode se tornar distante demais, evitando intimidade real através de polidez superficial, transformando o casamento em arranjo conveniente ao invés de conexão profunda. O maior risco é a acomodação. Depois de anos juntos, Leão pode parar de fazer os gestos grandiosos, achando que já conquistei, não preciso mais impressionar. Libra pode parar de cultivar os pequenos momentos de beleza achando que, já estamos casados, não precisa mais tanto esforço. E aí, o casamento vira aquela coisa morta-viva. Não é ruim o suficiente para terminar, mas não é bom o suficiente para ser satisfatório. A chave para a felicidade duradoura é comprometimento ativo e contínuo.
Leão precisa entender que casamento não é conquista final, é escolha diária. Precisa continuar cortejando Libra, continuar fazendo o parceiro se sentir especial, continuar investindo emocionalmente, mesmo depois de décadas. Libra precisa entender que harmonia não pode vir à custa de autenticidade. Precisa continuar expressando necessidades reais, continuar trazendo questões importantes à tona, continuar sendo parceiro ativo na construção da vida compartilhada. Quando ambos fazem isso, a duração do casamento não é apenas sobre anos no calendário, é sobre profundidade de conexão acumulada. Cada desafio superado juntos adiciona uma camada de intimidade. Cada ritual mantido adiciona uma camada de história compartilhada. Cada compromisso honrado adiciona uma camada de confiança. E no final das contas, você tem um casamento que não é perfeito. Nenhum é, mas é real, é sólido, é seu. Chegamos agora no território que a maioria prefere ignorar, os pontos de repulsão mútua e o potencial para a inimizade real. Sim, mesmo numa combinação com tanto potencial quanto Leão e Libra, existem aspectos que podem criar não apenas conflito temporário, mas genuína aversão mútua se não forem gerenciados com consciência. A primeira fonte de repulsão: orgulho versus necessidade de aprovação. Leão tem um orgulho imenso. Não gostam de admitir erro. Não gostam de ceder. Não gostam de parecer fracos ou falhos. Libra, embora sutil, eles têm uma necessidade profunda de aprovação social. Precisam que todos gostem deles, que ninguém pense mal deles, que sua imagem seja impecável. Quando esses dois traços colidem, fica feio. Imagina a cena. Leão faz algo publicamente embaraçoso ou inapropriado. Libra, mortificado, tenta sutilmente corrigir ou suavizar a situação. Leão percebe e se sente desrespeitado, atacado na frente dos outros. Estoura, cria uma cena ainda maior. Libra fica ainda mais mortificado, se afasta emocionalmente, começa a ver Leão como impossível, sem classe, embaraçoso. Leão sente o julgamento, fica ressentido, começa a ver Libra como falso, mais preocupado com aparências que com lealdade. Segunda fonte de repulsão: necessidade de atenção versus necessidade de autonomia. Leão precisa de atenção constante, de validação, de ser o centro do universo do parceiro. Libra precisa de espaço social próprio, de amizades individuais, de não ter toda a identidade definida pelo relacionamento. Essa diferença pode criar uma dinâmica tóxica. Leão pode se tornar possessivo, ciumento, fazendo cenas toda vez que Libra quer sair com amigos sem ele. Você não me ama o suficiente, você me coloca em segundo plano. Libra se sente sufocado, controlado, começa a mentir sobre compromissos só para ter paz. Vou dizer que é trabalho, se não vira drama. E aí a confiança se erode completamente. Terceira fonte de repulsão: conflito direto versus evitação. Quando há problemas reais no relacionamento, Leão quer confrontar imediatamente, resolver tudo de forma dramática e definitiva. Libra quer evitar, quer dar tempo, quer esperar o momento certo que nunca chega. Essa diferença pode criar ciclos viciosos destrutivos. Leão persegue querendo resolução. Libra foge, física ou emocionalmente. Leão fica mais dramático, mais intenso, tentando forçar a conversa. Libra fica mais distante, mais frio, se fechando completamente. Eventualmente, Leão explode em fúria. Libra desliga emocionalmente. E aí você tem dois estranhos dividindo a mesma casa, cada um ressentido, cada um sentindo que o outro é impossível de lidar. O potencial para inimizade real existe, porque ambos podem ser extremamente orgulhosos à sua maneira. Leão não pede desculpas facilmente. Admitir erro parece rendição. Libra não confronta diretamente. Expressar raiva parece perda de controle. Então, os ressentimentos se acumulam sem nunca serem verdadeiramente resolvidos. Pequenos cortes que viram feridas profundas com o tempo. E tem mais. Quando esses dois decidem que acabou, podem se tornar inimigos ferozes. Leão porque se sentem traídos, porque investiram tanto e esse ingrato não valorizou.
Libra porque finalmente permitem que a raiva acumulada de anos saia. E quando sai é devastadora. Podem virar aquele ex-casal que se odeia publicamente, que faz questão de arrastar o nome do outro, que transforma o término em guerra. A única forma de evitar essa espiral negativa é trabalho consciente e constante. Leão precisa aprender a dar espaço sem drama, a não interpretar toda necessidade de autonomia como rejeição. Libra precisa aprender a confrontar problemas no momento em que surgem, antes que se acumulem até o ponto de explosão. Ambos precisam desenvolver humildade genuína, capacidade de admitir erro, de pedir desculpas, de ceder quando necessário. Se conseguem fazer isso, os pontos de repulsão se tornam apenas desafios gerenciáveis, ao invés de bombas relógio. Mas requer que ambos estejam dispostos a crescer, a mudar padrões antigos, a escolher o relacionamento sobre o ego. E nem todo casal está disposto a fazer esse trabalho. Existe algo fascinante sobre a dinâmica entre Leão e Libra. A linha entre amizade profunda e inimizade intensa é surpreendentemente fina. Esses dois signos podem tanto ser melhores amigos quanto piores inimigos. E entender essa dualidade é crucial para quem está considerando ou vivendo esse relacionamento. Quando há amizade genuína, e isso pode acontecer tanto em contexto romântico quanto platônico, Leão e Libra se tornam aliados poderosos. Leão traz a coragem que Libra precisa para tomar posições firmes. Libra traz a diplomacia que Leão precisa para não fazer inimigos desnecessariamente. Juntos, podem navegar situações sociais complexas, podem construir redes de conexões valiosas, podem se apoiar de formas que nenhum dos dois consegue sozinho. A amizade funciona porque há admiração mútua real. Leão admira genuinamente a graça social de Libra, a capacidade de fazer todo mundo se sentir à vontade. O senso estético refinado não é admiração fingida ou conveniente. É reconhecimento genuíno de qualidades que o leonino valoriza, mas não possui naturalmente. Libra admira genuinamente a confiança de Leão, a capacidade de liderar sem medo, a generosidade quando está feliz. É admiração por qualidades que o libriano deseja, mas tem dificuldade de expressar. Quando essa admiração está presente e é cultivada, a amizade se aprofunda com o tempo. Eles se tornam aquele tipo de amigo que você liga quando precisa de conselhos sobre algo importante. Que você convida não só para as festas, mas também para os momentos difíceis. Que conhece seus lados sombrios e escolhe ficar mesmo assim. É a amizade que transcende conveniência. Mas quando a admiração se transforma em desprezo, e isso pode acontecer gradualmente através de acúmulo de mágoas, ou repentinamente através de traição percebida, a inimizade que surge é igualmente intensa. Leão, que antes admirava a diplomacia de Libra, agora a vê como falsidade, como fraqueza, como incapacidade de ser autêntico. Libra, que antes admirava a confiança de Leão, agora a vê como arrogância, como falta de consideração pelos outros, como ego fora de controle. A inimizade entre esses dois é especialmente dolorosa, porque conhecem exatamente onde apertar para doer. Leão sabe que Libra é inseguro sobre a autenticidade, sobre se é genuíno ou apenas performático. Então ataca exatamente aí. Você é falso. Ninguém realmente te conhece. Tudo é máscara. Libra sabe que Leão é inseguro sobre ser amado pela essência ou apenas pela imagem. Então ataca exatamente aí. Você é vazio, só ego e performance. Ninguém te ama de verdade. Essas flechas envenenadas causam dano profundo e duradouro. Não são brigas que se resolvem com uma conversa. São feridas que deixam cicatrizes. E o pior, quando viram inimigos, podem fazer questão de destruir a reputação um do outro socialmente. Leão usa sua influência e carisma para contar sua versão da história, pintando Libra como vilão. Libra usa sua rede social e diplomacia para sutilmente minar a imagem de Leão, espalhando dúvida sem confrontação direta. O que determina se esses dois seguem o caminho da amizade duradoura ou da inimizade corrosiva? Maturidade emocional, capacidade de perdoar, disposição de ver o outro como ser humano complexo, ao invés de caricatura. E, crucialmente, trabalho ativo de escolher amor sobre ego quando surgem os inevitáveis conflitos.
Se ambos estão comprometidos com crescimento pessoal, se ambos trabalham suas sombras conscientemente, se ambos escolhem vulnerabilidade sobre orgulho, a amizade não apenas persiste, floresce de formas cada vez mais profundas. Mas se um ou ambos estão presos em padrões imaturos, se o ego sempre vence sobre a conexão, se não há disposição real de fazer o trabalho difícil, a inimizade é quase inevitável. Vamos fechar falando sobre o amor. Porque amor não é coisa simples, monolítica, que acontece do mesmo jeito para todo mundo. O amor entre Leão e Libra pode se manifestar de formas surpreendentemente diferentes, e entender essas nuances é fundamental para expectativas realistas. Existe o amor unilateral, onde um ama intensamente e o outro apenas aceita ser amado. Talvez aprecie, mas não corresponde na mesma intensidade. Com Leão e Libra, isso acontece mais frequentemente do que você imagina. Às vezes é Leão que se apaixona perdidamente pela beleza, pela graça, pela sofisticação de Libra. Faz declarações grandiosas, gestos elaborados, entrega o coração completamente. E Libra gosta, aprecia, acha bonito, mas não sente aquela intensidade toda. Aceita o amor, corresponde de forma educada e carinhosa, mas no fundo sabe que não é aquilo. Outras vezes é o contrário. Libra se encanta com a confiança de Leão, com carisma, com aquela sensação de segurança que o leonino proporciona. Reorganiza a vida inteira para acomodar o relacionamento, faz sacrifícios silenciosos, investe emocionalmente de forma profunda. E Leão? Leão gosta da atenção, do cuidado, de ter alguém que os admira. Mas no fundo, sabe que não é amor verdadeiro. É apreciação confortável. Amor unilateral raramente funciona a longo prazo. A pessoa que ama mais eventualmente se cansa de dar sem receber na mesma medida. A pessoa que é amada eventualmente se sente culpada ou sufocada pela intensidade que não consegue corresponder. É uma dinâmica que tem data de validade. Depois tem o amor mútuo, mas em intensidades diferentes, e isso é mais comum do que amor perfeitamente equilibrado. Ambos amam, ambos se importam genuinamente, mas um sempre parece mais investido. Talvez Leão ame com aquela intensidade dramática, quer gritar para os quatro ventos, quer integração total de vidas. Libra ama de forma mais moderada, quer manter alguma independência, não precisa de tanta demonstração. Ambos estão comprometidos, mas o ritmo é diferente. Essa diferença de intensidade pode funcionar se houver comunicação clara e expectativas alinhadas. Leão precisa aceitar que amor de Libra não vai ser tão dramático quanto o seu, mas isso não significa que seja menos real. Libra precisa fazer esforço consciente de expressar amor de formas que Leão entenda, mesmo que não venham naturalmente. Quando há esse compromisso de se encontrar no meio, de honrar as diferenças na expressão de amor, pode ser bonito e duradouro. O ideal, claro, é quando o amor é mútuo e equilibrado. Ambos amando com intensidade semelhante, ambos investindo similarmente, ambos no mesmo página sobre o futuro. E quando Leão e Libra chegam nesse ponto, é mágico. O amor de Leão, leal, protetor, generoso, dramático, encontra o amor de Libra, harmonioso, sofisticado, considerado, belo. E dessa fusão surge algo único. É um amor que pode ser tanto fogo quanto ar, intenso, mas não sufocante, estável, mas não entediante, comprometido, mas não preso. É aquele amor onde você pode ser completamente você mesmo e ainda ser amado. Não apesar dos defeitos, mas incluindo eles, onde há espaço para crescimento individual dentro da união, onde dois seres completos escolhem construir algo maior juntos. Mas mesmo esse amor ideal requer manutenção. Não é planta que cresce sozinha. Precisa ser regada, precisa de sol, precisa de cuidado constante. Leão precisa continuar fazendo Libra se sentir desejado e especial. Libra precisa continuar fazendo Leão se sentir admirado e valorizado. Ambos precisam escolher, todo dia, investir nesse amor, ao invés de assumir que ele vai persistir no piloto automático. E tem uma verdade que precisa ser dita: nem todo amor precisa durar para sempre
para ser válido e transformador. Às vezes, Leão e Libra se encontram num momento específico da vida onde precisam exatamente das lições que o outro oferece. Leão aprende sobre diplomacia, sobre considerar perspectivas alheias, sobre a beleza da harmonia. Libra aprende sobre coragem, sobre tomar posições firmes, sobre a força da autenticidade. Eles crescem imensamente juntos e então seguem caminhos separados. Isso não diminui o que tiveram, não torna o amor menos real. Significa apenas que algumas conexões são intensas e transformadoras por um período, cumprindo seu propósito, preparando cada um para o próximo capítulo. E tudo bem, nem todo amor precisa ser para sempre para ser importante. Então chegamos ao final dessa jornada profunda por Leão e Libra. E o que podemos concluir? Que essa é uma combinação cheia de paradoxos, de desafios, de potenciais tremendos e de armadilhas reais. Não é aquele relacionamento fácil que flui naturalmente. É relacionamento que exige trabalho consciente, maturidade emocional, disposição de crescer. Vamos recapitular. Interesses que podem se alinhar lindamente quando há respeito mútuo, mas que também podem criar atritos quando não há. Uma dinâmica de controle e amizade que funciona quando equilibrada, mas que pode se tornar tóxica quando desequilibrada. Beneficência mútua, que atrai sorte e oportunidades quando ambos estão alinhados. Compatibilidade sexual que mistura paixão com romance quando há compromisso de ambos os lados. Sintonia psicológica que complementa, quando há respeito pelas diferenças. Naturezas elevadas que buscam o bem quando maduras. Desafios no crescimento familiar que podem ser superados com comunicação. Temperamentos herdados que precisam ser conscientemente trabalhados. Rituais que criam longevidade quando cultivados por ambos. Capacidade de servir um ao outro quando há reciprocidade. Potencial para felicidade matrimonial duradoura quando há comprometimento ativo. Pontos de repulsão que precisam ser gerenciados com cuidado. A linha fina entre amizade profunda e inimizade intensa. E amor que pode se manifestar de muitas formas, desde unilateral até mutualmente intenso. A verdade é que Leão e Libra têm tudo para dar certo ou tudo para dar errado. A diferença não está nas estrelas. Está no trabalho que cada um coloca no relacionamento, na maturidade emocional que desenvolvem, na disposição de escolher amor sobre ego repetidamente. Compatibilidade astrológica é apenas o ponto de partida, o mapa, mas você ainda precisa fazer a viagem. Ponto. Se você é Leão ou Libra e está considerando essa combinação, meu conselho sincero é: vá com consciência, não com ilusões. Esse relacionamento não vai ser aquele conto de fadas onde tudo flui perfeitamente. Vai ter momentos de atrito real, de incompreensão profunda, de querer desistir. Mas também pode ter momentos de beleza indescritível, de crescimento transformador, de amor que te muda fundamentalmente como pessoa. A pergunta não é: Leão e Libra são compatíveis? A pergunta é: vocês dois estão dispostos a fazer o trabalho necessário para fazer isso funcionar? Estão dispostos a confrontar seus egos, a trabalhar suas sombras, a se comunicar mesmo quando é desconfortável, a ceder quando necessário, a escolher o relacionamento sob estar certo? Se a resposta for sim, se ambos estiverem comprometidos com o crescimento pessoal e com a parceria, então essa combinação pode criar algo extraordinário. Um relacionamento que é tanto porto seguro quanto aventura, que é tanto estável quanto dinâmico, que honra tanto a individualidade quanto a união. Que mostra que sim, opostos podem se atrair e criar algo lindo quando há respeito, amor e trabalho consciente. Mas se a resposta for não, se um ou ambos estão presos em padrões imaturos, se não há disposição real de fazer o trabalho difícil, então honestamente, talvez seja melhor reconhecer isso cedo e cada um seguir seu caminho.
Porque relacionamento forçado, onde as pessoas ficam juntas apenas por compatibilidade astrológica ou por medo de ficar sozinho, é receita para sofrimento. Leão e Libra. O rei encontra o diplomata. Fogo encontra ar. Ego encontra harmonia. Pode ser explosivo de forma destrutiva ou pode ser mágico de forma transformadora. A escolha, meus amigos, não está nas estrelas, está em vocês. Me conta nos comentários. Você é Leão, Libra ou está num relacionamento com algum desses signos? E se tem alguma outra combinação que você quer que eu analise, comenta aí embaixo.